nós cometemos algum equívoco, a gente poder retornar atrás e consertar esses equívocos, né? Então, essa semana, durante a semana passada toda e essa semana, eu recebi muitas perguntas assim, a respeito de terremoto, devido ao terremoto que deu, né? E na Califórnia, próximo de Los Angeles, não estou bem lembrado qual foi a cidade que deu ali aquele tremor de terra. Então, nós que conhecemos a mensagem, né, eu creio que todos nós aqui, quando você ouve um alvoroço de terremoto naquela parte lá daquela nação, a primeira coisa que vem em nossas mentes é o terremoto profetizado, né? O profeta profetizou a meio ali para a cidade de Los Angeles. Então, alguém perguntou assim para mim assim: pastor, será que o irmão Branham, quando ele profetizou, ele sabia qual era o tempo que isso ia acontecer? Olha, eu não posso afirmar 100% se ele sabia ou não qual seria o tempo, mas a gente sabe que os profetas do Velho Testamento, eles profetizavam a palavra de Deus e às vezes eles nem sabiam o que estavam profetizando, né? Então a gente tem uma escritura, quando Isaías viu os judeus retornando para a Palestina em um avião, como na época eles não conheciam o avião, Isaías descreveu como uma grande pomba branca, com homens em suas janelas, né? Então foi o que ele pôde distinguir. Quando ele olhou e viu aquele avião voando, naqueles dias não tinha avião, então o que chegou mais próximo ao avião, no entendimento dele, foi realmente uma pomba, né? Então, quando os judeus retornaram para casa, amém, depois da Segunda Guerra Mundial, trouxeram eles em um grande avião branco, e quando os judeus estavam relutando para entrar naquele avião, um dos rabinos que estava ali pulou no meio dos irmãos e disse: olha, irmãos, vamos subir aí nesse avião, porque isso é a profecia que está se cumprindo. Deus prometeu que nós retornaríamos para a nossa pátria nas asas de uma pomba branca. Então Deus estava cumprindo sua palavra, mas Isaías mesmo não sabia o que ele estava vendo. Eu creio que também foi Miqueias, também que viu, ele disse, carroças sem cavalo, como bolas de fogo se chocando. Montbrand disse, ele estava vendo os acidentes de carro. É claro que o carro parece uma carroça, porque quando as rodas, o modelo, né? Realmente não tem cavalo, né? Então foi exatamente o que ele viu. Seus farol, os choques, né? Os fogos pegando. Então os profetas tinham visão, viam, e de fato às vezes não sabiam o que eles estavam vendo. Talvez o profeta profetizou e viu um cientista falando: isso aqui pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 5 anos. Então o profeta talvez não sabia bem certo em que tempo seria esse grande terremoto, amém, que iria afundar Los Angeles. Bom, então durante muito tempo nós temos ensinado, eu mesmo já ensinei para os irmãos, até muito próximo, a respeito da visão que o profeta teve e daquelas 3 explosões que houve, e o profeta mostrou que essas 3 explosões eram 3 terremotos que aconteceriam, e que um já estava passado, que foi lá na costa leste dos Estados Unidos, no estado do Alasca, que a gente comentou que afundou quase, né? E o outro também seria de acordo com eu vou dizer assim para os irmãos, de acordo com a sombra das Escrituras, porque os tipos não falham. Então, para a ressurreição dos mortos, teria que ter um outro terremoto, né, para que os mortos ressuscitassem, sendo que um aconteceu na crucificação e o outro acontece na ressurreição de Jesus Cristo. Então, em 64, na Páscoa de 64, depois do profeta ter pregado a mensagem de acusação, eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Então, estamos vivendo o tempo da crucificação. E o profeta, quando comenta em outras mensagens, ele diz que exatamente na Sexta-feira Santa, bem no tempo em que Laodiceia havia colocado Jesus Cristo para fora, haviam rejeitado, e a gente sabe que Jesus Cristo estava sendo crucificado outra vez, continua ainda sendo crucificado. A gente sabe que quando ele vem na terceira vinda,
aqueles que lhe traspassaram, que o verão e lamentarão, o profeta diz, são aqueles que hoje estão nos traspassando com dogmas, credos e religião. Né? Nem são aqueles que lhe crucificaram fisicamente que vão lamentar. Os que vão lamentar mais são aqueles que crucificam Jesus hoje, com dogmas, credo, religião, denominação. Esses são os que lamentam mais. Amém? Porque aqueles que crucificaram a primeira vez, como eu já preguei para os irmãos, aqueles lá, eles tiveram a oportunidade. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E foi necessária a primeira crucificação. Né? Como foi necessário Moisés ferir a rocha a primeira vez, para que ela desse água. E como no tipo de José, José é um tipo de Cristo, José foi crucificado 2 vezes, ou vendido 2 vezes. Primeira vez pelos seus irmãos, mais tarde, esses mesmos irmãos que o venderam, mais tarde eles alcançaram a misericórdia. Porque quando José reencontra os seus irmãos, e eles ficam preocupados que agora José vai se vingar do que eles fizeram, José diz, olha, mas vocês fiquem tranquilos, isso foi necessário, estava dentro da vontade de Deus, eu tinha que salvar o mundo da fome, tipo o Senhor Jesus Cristo, né? Quando os judeus também lamentaram, que feridas são essas, e chorarão e prantearão, como quem chora pelo primogênito, como está escrito em Zacarias. Então o Senhor Jesus Cristo também vai dizer para eles, vocês não se preocupem, foi necessário vocês terem ficado cegos, porque eu tinha que salvar um povo entre os gentios para o meu nome. Não é assim? Então, aquilo foi necessário. Mas quando José foi enganado ou vendido, caluniado daquela maneira pela mulher de Potifar, agora uma mulher, não se vê essa mulher tendo uma misericórdia lá na frente. Porque essa mulher de Potifar tipifica exatamente o sistema denominacional de hoje. Uma mulher que está outra vez crucificando a Jesus Cristo, levando ele ao vitupério. E para essa segunda crucificação, a Bíblia diz que não tem porta para arrependimento, né? Então, o que resta para eles é o fogo que vai queimar. É o que diz a Escritura. Amém? Então, dentro dos tipos, teria que ter um terremoto para a ressurreição dos mortos também, que também é o mesmo que talvez daria início ao período da grande tribulação, porque a tribulação começa com terremoto. E o profeta disse na mensagem à era de Laodiceia, que a era de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela terminou, ela acabou, era uma cidade que tinha muitos terremotos. O profeta disse que era um sinal, que essa última era seria uma era de muitos terremotos. E de fato vocês sabem que nunca houve tanto terremoto na Terra como nesse tempo que nós estamos vivendo, um atrás do outro. Né? O profeta disse, vocês podem ler na era de Laodiceia, esta era terminará com terremoto. Amém. Mas o profeta nunca falou que esse grande terremoto realmente era de Los Angeles. Nós falávamos aqui, o profeta leu a mensagem do arrebatamento, falou sobre a ressurreição, falou da visão, então nós colocávamos como terremoto de Los Angeles. Pelo que a gente observa e que a gente está notando, esse é o grande terremoto do juízo. Então, me leva a crer que esse grande terremoto de Los Angeles não seria esse para a ressurreição dos mortos. Não que não terá. Vai ter, porque segundo os tipos tem que ter. E o profeta viu 3, não foi? E o período de tribulação inicia com o terremoto e a era de Laodiceia acaba com o terremoto. Mas eu acredito que esse grande terremoto, amém, de Los Angeles é aquele terremoto que eu li para os irmãos lá do capítulo 16, versículo 17 de Apocalipse, que é depois do período da grande tribulação, quando Deus lembra-se dos pecados da Babilônia e agora Deus vem cobrar os seus pecados. Então, quando Deus vem cobrar, uma Babilônia é destruída com fogo, bombas atômicas, Vaticano, amém? E a outra parte, a outra Babilônia, então, é emergida nas águas através desse grande terremoto. E aí a gente compreende por que o irmão Branham disse para o Billy Paul: você não será jovem, você não estará velho, você será jovem quando essa cidade afundar e você verá os tubarões sobre ela. O Billy Paul está com 80 já? 82.
Está longe de ser um jovem, né? Mas o que a gente percebe? Que quando o irmão Billy Paul retornar, porque ele faz parte da noiva, junto com os santos, ele vai estar jovem. Amém. E vai olhar e vai ver os tubarão. Amém, nadando sobre Los Angeles, né? Amém? Então essa era a parte que eu queria só colocar aqui em ordem para os irmãos, porque eu li o parágrafo no domingo passado, mas como o nosso tempo era curto, eu não quis entrar em detalhes, né? Só para essa parte ficar acertada, tá, irmãos? Eu creio, amém, que quando o profeta profetizou, e esse é o grande, é o que ele mais comentou, depois que ele profetizou, como ele faz menção desse grande terremoto, né? E os estragos que ele causaria. Então a gente percebe que realmente esse terremoto de Los Angeles é o que mais fecha perfeitamente com o Apocalipse, capítulo 16, versículo 17, né? Que as ilhas desapareceram, os montes saem dos lugares, praticamente quase que muda toda a geografia da Terra, né? Amém? Vocês estão felizes? Amém. Bom, outra coisa que eu quero dizer para os irmãos aqui, que é um assunto que eu quero falar, um pouquinho de água aqui para ajudar. Nós temos pregado durante os cultos aqui e temos falado bastante a respeito do povo judeu, falando bastante sobre Israel. E até chega o ponto que as pessoas pensam assim, tá ficando até maçante, como se fala disso, como se repete isso. Então, só para assim deixar para os irmãos claro isso, irmãos, amém. Vocês sabem que se nós tirarmos os judeus, se nós tirarmos o povo judeu fora desse plano de redenção, você acaba com a redenção, porque os judeus está ligado ao plano de redenção o tempo todo. Quando a gente vê nos próprios tipos das escrituras, o primeiro eu citei agora, José, o tipo perfeito de Cristo. Então a gente vê José, como que Deus separou ele, como que através do dom de José salvou o mundo da fome. Mas a gente percebe que está José, a sua esposa gentia que Faraó deu para ele, tipo da igreja, mas também nós vemos José encontrando os seus irmãos. Então é possível nós falarmos de redenção, de arrebatamento, e não falarmos desta parte das escrituras, desses judeus que fazem parte da redenção. Quando a gente olha o quadro mais perfeito dessa redenção, é o quadro de Ruth. É o que tu vê no quadro de Ruth. Ruth tipifica a igreja, Boaz tipifica Cristo, mas logo nós temos Noemi que tipifica Israel. E que a decisão de Ruth era servir o mesmo Deus, o Deus de Noemi. E que o povo gentil adorava outros deuses estranhos, o povo gentil não conhecia Deus, adorava todo tipo de imagens, deuses pagãos. E quando o evangelho chegou nos gentios, qual foi a decisão do povo gentil? Servir ao Deus de Israel. Amém. Então não se separa nunca o povo judeu do plano, senão nós temos todo o quadro, nós temos todo o quadro errado. O quadro perfeito, eles têm que estar aqui, eles têm que aparecer. Amém? Os irmãos querem assim? Amém. Eu quero ler uma outra escritura para os irmãos aqui. Eu estava pensando aqui esses dias e me dei essa escritura aqui, só ler para os irmãos aqui. O profeta Zacarias, ele diz assim, acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos que carregam certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ele todo o povo da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos, e de loucura os que montam neles, mas sobre a casa de Judá virei os meus olhos, e ferirei de seguir a todos os cavalos do seu povo. Bom, então aqui no versículo 3, que naquele dia, ou nesse tempo, o que Deus faria? Deus faria de Jerusalém uma pedra pesada. Tem uma outra tradução de Bíblia que seria uma taça amarga para as nações. E os irmãos notam, irmão,
se vocês olharem no mapa, Israel quase não aparece. Eu não sei, me parece que Israel é menor do que o estado do Rio Grande do Sul. Parece que é menor do que o estado do Rio Grande do Sul, não estou bem certo, então vocês podem olhar certinho, mas Israel é uma nação muito pequena. E Jerusalém é uma cidade minúscula, perto de outras capitais que existem. Nós temos grandes capitais, Nova York, nós temos lá Moscou, Tóquio, são grandes capitais. Mas vocês podem notar que a ONU, ela delibera mais de 1/3 das sessões, quando eles se reúnem, voltado para Jerusalém. E nós sabemos que em Jerusalém, como todos os cientistas de guerra sabem disso, eles dizem que o estopim da Terceira Guerra Mundial está em Jerusalém. A qualquer momento eles sabem que surge de lá, alguma coisa acontece lá. Então a preocupação do mundo todo hoje está voltado para Jerusalém. Então hoje se cumpre perfeitamente o que Zacarias disse: farei de Jerusalém uma pedra pesada para as nações. E tem sido peso mesmo. Amém. E todos que vêm contra, como eu li ali, se desfazem. Amém. Isso no decorrer de todos os anos, aí, desde que Israel se tornou uma nação, a gente tem visto isso. Eu vou colocar algumas datas aqui para os irmãos, depois para os irmãos verem. Então tem sido essa pedra pesada hoje. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Só ler aqui uns parágrafos para os irmãos aqui, e eu quero ir falando a respeito do que Deus colocou aqui no meu coração. Irmãos, tenham paciência, fiquem sentadinhos, fiquem quietinhos, e nós vamos chegar no nosso objetivo aqui. O profeta diz assim: agora, a mensagem do sétimo anjo é para abrir o mistério dos selos, chamando os trabalhadores gentil da 10ª hora para receber o mesmo pagamento que os trabalhadores da primeira hora receberam. Vê? Agora Jesus ensinou isso. Ele disse que havia algumas pessoas que foram para a colheita, e eles foram contratados, e eles foram trabalhar cedo de manhã, e eles receberam um denário pelo dia de trabalho. Então, meio-dia, alguém mais foi para o trabalho, e logo na 10ª hora, que é a última hora do dia, esse alguém foi trabalhar e recebeu o mesmo tipo de pagamento que os trabalhadores da 11ª hora o tinham recebido. Isso é tão perfeito. Claro, os irmãos sabem, né, que essas horas que a Bíblia está falando, está se referindo a todas as eras da igreja. Os que saíram primeiro, trabalham na primeira hora, foram os que saíram na era de Efésios, lá no início da igreja, depois da segunda era, a terceira era. Aí o profeta mostra aqui que a mensagem do sétimo anjo era exatamente a mensagem que viria para a 10ª hora, porque a mensagem do profeta é a luz do entardecer. No tempo da tarde haverá luz, e a 10ª hora é a última hora do dia, não é isso? Então, na última hora do dia, o profeta mostrou que haveria trabalhadores dessa 10ª hora. Amém? Você crê que você faz parte dessa 10ª hora? Amém? Você é um deles? Amém. Então, não te preocupa, se tu é um deles, quando chegar no dia da recompensa, da vida eterna, do galardão, de ser parte da noiva, você vai ter tanta vida eterna quanto Paulo teve. Amém. Mesmo que ele começou na primeira hora, mesmo que você está começando na última hora, não tem problema. A mesma vida eterna que eles têm, a mesma vida eterna que nós vamos ter. Amém? Então o profeta, ele começa a falar disso, porque ele percebeu, como eu disse para os irmãos, um profeta, ele tem uma percepção de conseguir enxergar nos eventos modernos a profecia se cumprindo. E o Bruno pregou uma mensagem titulada Eventos Modernos Feito Claro pela Profecia. Que o profeta consegue olhar para os eventos que estão acontecendo e consegue ver profecias se cumprindo, onde a mente carnal não consegue, a pessoa natural não consegue ver. Você vê só como coisas acontecendo, mas um profeta, quando ele vê, ele consegue ver as escrituras se cumprindo. Como uma outra ocasião eu comentei com os irmãos, quando o profeta viu o líder soviético batendo com o sapato na mesa, Khrushchev, só quando eu vi ele bater com aquele sapato na mesa, eu vi claramente. Ali estavam os dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor, barro e ferro. Ali mostrou os dois grandes líderes que estavam lá naquela ocasião, o Eisenhower, que era dos Estados Unidos, e Khrushchev, da Rússia.
e cada um deles representava 5 países. E eles estavam tentando acabar com a Guerra Fria, tentando fazer um acordo de paz para que acabasse a corrida nuclear. Não é isso que estava acontecendo? Tempo de unidade, né? A política tentando se unir, como a religião está tentando se unir. Nós estamos tendo um tempo de unidade. Hoje tudo está se unindo. A tendência é tudo se unir. Política se unir, religião se reunir. Porque hoje, irmãos, os governos da terra, isso para os irmãos, os governos da terra, eles estão cansados de guerra. Eles não querem mais guerra. Nós tivemos um grande fato da história, quando agora o Donald Trump apertou a mão do ditador da Coreia. Isso nunca tinha acontecido, sempre se ameaçando, não é isso? Claro que a gente sabe que isso é o sinal, que tudo está se encaminhando para essa grande união, unindo política e unindo religião. De um lado a besta cavalgando aí por aí, para unir essa religião, pá. E por outro lado, os Estados Unidos negociando paz na parte política de nações, que todo mundo vive em paz. Porque tem que se encaminhar para que o mundo chegue a uma paz. Não é o que eles querem? E a Bíblia diz: quando disser paz e segurança, então virá repentina destruição. E eles sabem que essa paz que eles estão pedindo, isso vai ser lá no finalzinho. Quando matarem Moisés e Elias, acabou. Agora estamos em paz, matemos aqueles que estavam fazendo essas pragas cair na terra, então agora eliminemos eles, nos livremos deles, agora estamos em paz. Tanto, irmãos, que quando a gente lê a Escritura, você nota, estão tão em paz que eles começam a dar presente uns para os outros. Vão se presenteando, vamos dar presente, está todo mundo em paz agora, graças a Deus. Quando eles fazem isso, que eles matam Moisés e Elias e recebem essa paz, eu falei no culto domingo passado, eles esgotam o cálice da ira de Deus. Então por isso vem a repentina destruição. Então Jesus vem na terceira vinda, e os anjos vêm com a taça agora para soltar a taça, porque agora eles esgotaram. Vocês mataram os santos profetas de Deus, aqui a taça está cheia, agora vamos acertar as contas. Aí vocês lembram quando eu li a escritura de Apocalipse 16, versículo 7, que quando o sétimo anjo derrama a sua taça, então Deus se lembrou dos pecados da Babilônia. Agora nós vamos acertar as contas. É o que está acontecendo. Então, quando o profeta viu aqueles 5 países, ele diz: Inderhal, ele significa ferro, Khrushchev significa barro, e ele bateu com o sapato na mesa, que inicia-se a sessão. O profeta viu claramente a profecia se cumprindo. Percepção profética. Quando o irmão Branham olhou para a Primeira Guerra Mundial, o primeiro ai, começa em 1914. Quando inicia esse primeiro ai, em 1914, foi a primeira vez que o Espírito Santo disse para esses 4 anjos: cesse os ventos, até que seja assinalado os servos de Deus na sua testa. Pare as guerras. Daquele ponto, Deus já estava dando a ordem para que terminasse, para que os ventos se acalmassem, para que não houvesse guerra, ao ponto que pudesse eliminar o povo judeu. E vocês notem, irmãos, que esses eventos que vão acontecendo, como que Deus vai também cumprindo a sua parte da profecia. Durante o período da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, nasceu os 2 anjos de Sodoma. Nasceu Billy Graham e Oral Robson. Foi nesse período. Foi bem dentro do tempo do primeiro ai. Nasce Billy Graham e Oral Robson, aqueles 2 homens que fariam parte da profecia. Que seriam os 2 mensageiros para Sodoma. Não é isso? E aí quando o profeta viu que do nada, ninguém sabe até hoje quem foi que se rendeu na Primeira Guerra, ninguém sabe. Simplesmente no mês 11, no dia 11, às 11h11, alguém assinou um armistício e acabou a guerra. Estava tudo em paz. Eles não sabem o que aconteceu, nós sabemos o que aconteceu. Foi a ordem do Espírito Santo: cesse os ventos. Amém? Cesse os ventos, pare. Foi uma autoridade divina. Nação nenhuma podia resistir a isso. Era Deus mandando: acaba, fechou. Amém. O diabo pode até fazer as suas guerras, até a hora que Deus dá, agora deu, para. Deus manda ele parar, tem que parar, tem que obedecer. Não é isso? Quando
isso aconteceu, o que o profeta viu? Esse 11. O que isso estava tipificando? Ele percebeu exatamente que estava iniciando a 11ª hora do dia, a última hora. Então Deus teria que agora levantar um mensageiro com uma mensagem para a 11ª hora. Amém? Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Vocês estão compreendendo? Amém. Deixa eu ler outro parágrafo aqui. Eu quero ir lendo aqui para os irmãos ficarem bem. Diz assim o profeta, quer ver? Só ler aqui para os irmãos. Amém. Falando da mensagem do 7º anjo, eu vou falar da parte dos gentios, depois quero trazer um pouquinho da parte dos judeus aqui. Eu quero mostrar um paralelo para os irmãos, como que as coisas vão acontecendo junto. Por que sempre quando nós estamos pregando, estamos falando do povo judeu, dessa terceira vinda? Porque é paralelo, não tem como separar. Não tem como separar. O eunuco da rainha. Toda vez que você vê uma rainha lá no Velho Testamento, lá terá um eunuco junto com ela. E os judeus são os eunucos, eles têm que estar ali. Não se separam eles ali, né? O profeta diz: os gentios foram chamados. Você foi chamado, irmão? A noiva está pronta. O rapto está à mão. Como conseguimos ver isso? Podemos realmente crer nisso? É uma história que tem sido bem contada. Ela é uma fábula para nós? É algo que parece real? É algo que nós estamos fora e podemos crer? Ou é algo que está em nós, que faz parte de nós? Está em nós, faz parte de nós. Não estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos aqui porque isso faz parte de nós. Como a gente tem prazer de saber disso, falar disso, porque isso está em nós e faz parte de nós. Hoje está frio, podia estar em casa, todo mundo deitadinho, vendo Fantástico, ou outra porcaria de televisão. Por que nós estamos aqui? Isso está em nós, faz parte de nós. Já levanto de manhã, eu pelo menos, me levanto de manhã, a primeira coisa que eu penso, qual é a pregação que eu vou assistir quando eu estou por casa? Isso está em nós, vocês se preocupam, vocês são, eu sou assim. Já pego meu celular, já achou a pregação que eu vou assistir, coitada, até acabar a bateria. Amém? Está em nós isso. Aleluia. É algo que está em nós, que faz parte de nós, que é mais do que a vida para nós. Qual a nossa atitude nessa manhã, enquanto estamos assentados aqui nesse tabernáculo? Recorde, será um pequeno rebanho que a receberá. Amém. Somos parte desse pequeno rebanho, né? Ele diz assim agora: o judeu, né, foi chamado, a noiva está pronto. Agora, os judeus em sua pátria esperando pelas trombetas. Agora esperando pela ida da pequena noiva. Para que Apocalipse 11 possa se cumprir. A era da igreja tem cessado, os selos que têm sido abertos, o que prova que eles deixaram de fora em outras eras da igreja. A mensagem tem sido dada: Israel em sua terra, aleluia, pronto para a festa das trombetas. Amém? Aí o profeta diz assim, continuar lendo aqui, o que está acontecendo? Da mesma maneira que a noiva está pronta para o rapto. Você crê nisso? Amém. Estão prontos para o rapto? Amém. Nesse mesmo tempo, Israel está na sua terra. Não todos os judeus que estão lá, profetas, não aqueles judeus de Wall Street que só querem ganhar dinheiro. O verdadeiro. Aquele que está lá clamando no muro das lamentações. Senhor, viu o Messias. É aquele lá que é o verdadeiro. Aleluia. É o verdadeiro judeu. Amém. Olha, irmão, você estava pensando esses dias, você estava vendo um documentário ou uma reportagem sobre homossexualismo. Eu tive uma decepção, eu quase caí da cadeira quando eu vi dizer que a capital mundial do homossexualismo é Tel Aviv. Sabe, Tel Aviv é a capital de Israel. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que Israel está fazendo? Como que a capital de Israel chegou a ser a capital mundial do homossexualismo? E aí, irmãos, eu lendo, meditando a Escritura, o Espírito Santo me fez eu enxergar pelas Escrituras por que tinha que ser assim. Nós temos uma profecia que ela se cumpre 2 vezes para os judeus. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Aparece aqueles anjos
que eles estão prontos com armas destruidoras. Vocês estão lembrados? Que eles iam entrar na cidade e destruir com tudo. Mas antes deles entrar na cidade, apareceu um outro anjo que tinha o selo de Deus. Nós sabemos que esse é o Espírito Santo, que deu uma ordem: não destrua. Passa pela cidade, procura, encontra aqueles que estão gemendo pelas abominações que acontecem em toda a terra. E quando encontrar aqueles que estão gemendo pelas abominações que se cometem em toda a terra, esses do céu na sua testa, que eles sabem entendimento. E depois que ele passa, aí sim, aí dispara os outros. Agora vocês podem entrar com as armas destruidoras, destruir tudo, mata mulher, velho e criança, não poupa ninguém. Nós sabemos que isso aconteceu já uma vez. Quantos sabem? Isso aconteceu nos anos 70. O Espírito Santo desceu a primeira vez em Jerusalém no dia de Pentecoste. Encontrou aqueles 120 que estavam gemendo, estavam aguardando a promessa. O Espírito Santo passa, encontra eles ali, sela eles com o Espírito Santo. Sela os outros que tinham que selar. Quando chegou no ano 70, os da destruição entraram em Jerusalém e mataram a todos. Não é fábula, está na história, pode ler. Nos anos 70 aconteceu isso. Está lá até hoje só os muros das lamentações para contar a história. Que tudo que foi derrubado, Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Não ficou uma pedra no tabernáculo de pé. Que até hoje eles têm dúvida de onde realmente era o tabernáculo construído. Porque não ficou uma pedra para contar a história. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Mas as pessoas dessa geração acham que vai ser diferente para eles. Ei, gente, deixa eles esperar. Precisa aguardar a destruição deles, o juízo sobre eles. Deus não poupou o seu povo, vai poupar essa gente? Amém? Aleluia. A segunda vez, os judeus, o mesmo Espírito Santo que desce em Jerusalém, que desceu a primeira vez em Israel, a última vez ele vai descer também em Israel. Vai ser quando ele veio para selar os judeus com o Espírito Santo, 144 mil. Por que a cidade está dessa maneira que está até ela vive? Porque tem um grupo de verdadeiros judeus que, quando olha para isso, irmão, eles gemem por causa disso. Eles choram de ver Jerusalém, que foi a grande cidade do rei Davi, dos profetas, nessa situação. Eles estão lamentando no mundo das lamentações. E o Espírito Santo está só aguardando a hora de poder passar pela cidade e selar eles. Graças a Deus. Amém? E depois que o anjo passa e sela eles, aí deixa o resto. O resto vocês sabem o que acontece, né? Às vezes Deus desce. Amém? Estão captando? Então aqui estamos aqui. A noiva pronta. Israel na sua terra, verdadeiros judeus aguardando. Ao mesmo tempo, olha como despertaram. Quando a Bíblia diz: à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí sai o esposo, sai do encontro. Desperta as prudentes e despertam as nécias também. E as pessoas ficam pensando: será que todos têm que literalmente ouvir a voz da meia-noite para se despertar? Nem sempre tem que se ouvir a voz. O que acontece é isso aqui, irmãos. Eu vou ler para os irmãos o que acontece com as nécias. Por que elas se despertam? Quer ver por que elas se despertam também com o alarido? À meia-noite ouviu-se um clamor, saiu de encontro. Olha o que acontece com elas na continuação da leitura. O profeta diz assim: isso aqui eu já li para vocês, vou ler de novo. Não há um avivamento em nenhum lugar agora. Todos estão se queixando, nisso chorando. E eu estava lendo um dos jornais mais notáveis que chega aqui na igreja, um jornal muito bom. Eu conheço o editor, eu conheço as pessoas, eles são pessoas pias, muito finas. É o irmão Mori do jornal, o Arauto da Sua Vinda. É um dos jornais mais finos do campo, o Arauto da Sua Vinda. Quase tudo que eles imprimem é jejum e ore, jejum e ore. Porque a mensagem para as nécias é uma mensagem de santificação. Irmão, vamos orar, vamos jejuar. Por que eles estão pensando assim? A trombeta soa? Vamos? Quantos leram isso? Você sabe? Você lê o tempo todo. Jejum e ore, jejum e ore. Isso é tudo que você ouve. Jejum e ore. Vamos ter um grande acontecimento. Isso aqui agora é a Nécia dizendo. Nós sabemos o que vai acontecer. Nós não precisamos orar e jejuar
para saber o que vai acontecer. Se nós tivermos que orar com uma inspiração, amém. Mas nós sabemos o que vai acontecer. Nós oramos porque nós queremos chegar na presença de Deus, e a Bíblia diz que nós temos que orar em todo o tempo, mas não para saber o que vai acontecer, nós já sabemos. Eles não sabem, eles sabem que algo está para acontecer, mas não sabem o que é. Então eles têm essa expectativa: ore, jejue. Algo vai acontecer. Todos vocês orem. Todavia não é tarde para fazer isso. Por que eles fazem isso? Eles querem um grande despertamento. Eles estão chorando, crendo que haverá um despertamento. Eles são pessoas boas. Porque assim, o que tem feito, eles não têm reconhecido o despertamento da noiva, vê? Por serem cristãos, eles sentem a puxada da hora. Não que eles ouvem literalmente a voz do sétimo anjo, mas eles sentem que tem uma puxada da hora que está acontecendo. Por isso que às vezes se despertam. Alguma coisa vai acontecer, irmãos, vamos orar, vamos jejuar. Amém? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Deixa eu quero chegar aqui no meu ponto aqui. Aleluia. Bom, irmãos, eu vou falar aqui um pequeno testemunho rápido. Um dia eu vou dar o testemunho completo, mas só essa partezinha rapidinha, porque eu quero, no que eu quero dizer aqui. Eu me lembro que quando o Espírito Santo começou a me mostrar essas coisas, amém, que em 2013 eu tive ali no encontro em Curitiba e pude enxergar a palavra se abrindo. Eu me lembro que eu retornei aqui para o tabernáculo e eu creio que eu não estava aqui ainda, acho que eu creio que nós estávamos naquela salinha da frente, ali em 2013, né? Naquela salinha da frente. E eu me lembro que quando eu voltei de lá, embora eu não aprendi nada, ninguém se sentou, leu a mensagem comigo, nada. Eu só participei daquilo, alguma coisa aconteceu comigo. Eu disse com os irmãos no culto ontem na Matias, eu digo: irmãos, teve um tempo na minha vida que eu não cria na mensagem, e era até meio contra a mensagem. Eu pensava assim para mim: Jesus está para vir, porque a Bíblia diz que o eleito não pode ser enganado. E eu creio que o pastor Gil é eleito, ele vai voltar atrás com esse negócio de brana. Eu tinha esse pensamento. Quando a mensagem se abriu para mim, foi na hora e foi como se eu sempre cresce na mensagem. Eu não sei nem como explicar. Quando eu vi um versículo falado na hora certa e o Espírito Santo trouxe a inspiração do pastor, abriu o entendimento, parecia que toda a minha vida eu tinha crido nessa mensagem. Eu não consigo nem imaginar, irmãos, não crendo na mensagem, nem sei como é que era. Oh, Deus. Algo acontece, é revelação. Amém, Jesus. Amém. E eu me lembro, quando eu voltei, eu preguei diferente. É verdade. Eu trouxe uma mensagem diferente. E quando chegou no final do culto, eu não vou dizer isso para exaltar, é para mostrar que a palavra de Deus é indicada, né? O irmão se referiu àquilo, né? Foi o que estava no coração dele. O irmão Rosimar estava sentado no banco e chegou no final do culto e disse assim para mim: ô pastor, eu até pedi perdão para Deus, que até eu fiquei um pouquinho vaidoso. Eu disse: por que, Rosimar? Eu estava vendo o senhor pregar. Ele disse: senhor, o meu pastor é o mestre. Eu disse: não, eu não sou mestre de nada. Claro, na verdade, ele percebeu que alguma coisa diferente estava vindo. Foi o que ele soube se expressar. Ele se referiu assim, né? Não sou mestre, mas foi o que ele pôde se expressar. Ele viu que tinha algo estava acontecendo. Amém, Jesus. Bom, de lá para cá, irmãos, passamos lutas, passamos por, como é que eu vou dizer para os irmãos assim, rejeições, pessoas debateram contra, pessoas foram embora. Claro que nós permanecemos firmes, porque a revelação não tem que voltar atrás. E de lá para cá, como temos dado ênfase a 7 selos, talvez quem está sentado no banco, por que o pastor está falando tanto de selos? Ou será que não é jogo falar de selos? Porque, Jesus, é selo. Por que razão nós falamos tanto de selo e especialmente falamos tanto do 7º selo? Eu quero ler o parágrafo aqui, por isso que eu falei isso para os irmãos. Irmãos, o que é maior para você do que a vida de Cristo? Tem alguma coisa maior para você? Não tem, né? A tua salvação e o arrebatamento está acima de qualquer coisa. Amém. Nada vale mais que a salvação. Eu digo isso, pessoa. Mulher, marido, filho, pai, mãe, nada
é mais importante do que o arrebatamento. E eu, na situação que nós estamos hoje, eu não estou nem preocupado com salvação. Muitos vão ser salvos. Eu estou preocupado em ser arrebatado. Paulo sabia que muitos ressuscitariam, mas ele não estava preocupado com ressurreição. Ele estava preocupado com a primeira ressurreição. Preocupado em salvação. Tem a salvação comum lá no final. Eu estou preocupado com o arrebatamento. Como Jesus disse: guarde o que tu tem, para que ninguém roube a tua coroa, para que ninguém te tire do rabo. Não perca o teu reinado como rainha. É isso que eu estou preocupado. Então, irmãos, se isso é maior para nós, olha, irmãos, como que você não vai olhar para esses selos de uma maneira diferente quando o profeta nos diz assim? Olha o que ele diz. Observe agora exatamente a continuidade das escrituras, exatamente a mesma. Sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo é para a igreja. Essa sétima trombeta traz para Israel? Essa sétima trombeta traz para Israel Jesus Cristo para eles. Jesus Cristo vai se apresentar para eles através da sétima trombeta. Ô irmão, se a sétima trombeta é para os judeus, mesmo que o sétimo selo foi para nós, o que nos apresentou Jesus, gente? Aleluia! Amém, Jesus? Amém! O profeta diz na mensagem de almas encarceradas, diz assim: o sétimo selo traz Jesus de volta à terra. Amém! Que, meu Deus, é isso que é o sétimo selo? Ou se eu amar o sétimo selo, eu vou amar mais ainda. Amém. Se eu falar do sétimo selo, eu quero falar mais ainda. Ele que traz Jesus. Amém. Ele que apresenta Jesus para nós. Amém. Bem, irmãos? Aleluia. Amém. Por que se dá essas ênfases? Não é porque fábulas, né? Agora só fico nesses assuntos. Não. É realmente o sétimo selo trouxe Jesus de volta à terra. Aleluia! O sétimo selo é o ministério do sétimo anjo. Amém? O ministério do sétimo anjo trouxe Jesus de volta à terra. Sua mensagem? Jesus Cristo, a palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês continuam felizes? Amém. Amém. Deixa eu só ler mais um parágrafo aqui para os irmãos. Eu já vou quase encerrar aqui. Eu tenho ali 10 minutos. Vocês não estão cansados ainda, né? Está bem bom aqui, né? Vamos lá, só ler aqui. Só eu pegar o parágrafo certo aqui. Amém. Você já conhece esse parágrafo aqui. O profeta diz assim: amém. E ao mesmo tempo, agora tão logo que a igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. Amém. Esse é o mistério do sétimo selo. Amém? Amém. Você pode dizer amém mais forte? Amém. Amém. Então o mesmo tempo que a noiva seja reunida, ela é arrebatada. Esse é o mistério do sétimo selo. Aleluia. O sétimo selo, o mistério da ida. Em outra mensagem vai dizer o mistério da vinda e o mistério da ida. Amém. Mistério duplo. Amém. A vinda de Cristo e a subida da igreja. Aleluia. Amém? É o mistério da ida. E os judeus são chamados pelo ministério da sétima trombeta. Então a mesma coisa que o sétimo selo faz com nós, a sétima trombeta faz com eles. O sétimo selo fez o quê? Trouxe Jesus de volta à terra. Amém. Para nós. A sétima trombeta faz o quê para eles? Traz Jesus de volta à terra para eles. Né? Então, o profeta diz, já li esse parágrafo, vou ler de novo. Amém? Tem muitos pastores que não gostam de se ler esse parágrafo aqui. Uma vez me xingaram tanto por causa desse parágrafo no grupo, mas eu vou ler porque é a mensagem do profeta. Amém? Que xingue o profeta então, né? Agora recorde, eu lhe disse que traria isso de volta, a grande trombeta. Ele disse que ele faria aqui em Isaías. Ele disse, a grande trombeta soaria. A grande trombeta, não as trombetas. Agora fez as trombetas a dois deles, Moisés e Elias, para chamar a trombeta. Então o ministério de Moisés e Elias
era um ministério para chamar os judeus das tradições judaicas, para que eles possam encontrar a grande trombeta que viria. A grande trombeta, a vinda do Senhor para anunciar José. Amém. Seria alguém anunciando a chegada do José, Cristo. Aleluia. Amém, Jesus? Aleluia. E se a grande trombeta é a sétima trombeta, nós sabemos que quem toca a sétima trombeta é o sétimo anjo. Aleluia. Eu não tenho medo de falar isso, porque isso está na Bíblia. O sétimo anjo toca a sétima trombeta. Amém? Aleluia. Amém. Só vou fazer um gráfico aqui para os irmãos e eu já vou encerrar. Quero fazer isso aqui para os irmãos aqui, rapidinho. Vamos ver se vocês conseguem enxergar daí. Você acha que fica melhor aqui em cima ou coloca aqui embaixo? Em cima talvez se enxergue bem daí, né? Eu não sei se um tom escritor está assim, mas vou tentar aqui. Deixa eu ver se dá uma levantadinha aqui, né? Só para ficar um pouquinho mais alto para poder enxergar melhor. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse gráfico aqui para os irmãos. Só para os irmãos compreenderem esse paralelo aqui. Tá vendo, irmãos? Eu estava vendo hoje algo e estava pensando isso aqui. Então, eu vou fazer aqui a nossa linha do tempo, que nós fizemos na semana retrasada, né? Fazer aqui uma linha de tempo. Ficou tão reta a minha linha, mas está bom. Então, eu vou colocar aqui assim. Eu vou encerrar com isso aqui. Os irmãos conseguem chegar aí bem, né? Se é pequeno, dá para chegar bem. Olha, irmãos, como realmente há um paralelo. Não tem como você separar o judeu da noiva de Cristo. Porque em todo o tempo as coisas acontecem junto o tempo todo. É só uma mente carnal para não conseguir ver, não conseguir captar que as coisas vão acontecer junto. Então, para nós, a noiva. Vou colocar aqui a parte de cima a noiva. Essa parte de cima aqui é a noiva. E essa parte de baixo aqui é Israel. Está Israel aqui embaixo. Bom, para a noiva. Escrevi aquele dia. Em 1933 foi para nós. O anjo do Senhor visitou o profeta no rio. Você lembra? Deus encontrou seu profeta nas águas outra vez. Foi em 1933. Como a gente canta aquele hino, o anjo de Deus, não visto por 2000 anos, apareceu. Primeira vez que ele aparece depois de 2000 anos, em 1933. Amém. O profeta está batizando a 17ª alma. Está acontecendo aqui, povo gentil. Irmãos, em 1933, para os judeus, neste mesmo ano aqui, Adolf Hitler ganhou as eleições. E nesse tempo foi um dos maiores êxitos que aconteceu da Europa de judeu retornando para a Palestina. Ô gente, é causalidade? É por acaso? É claro que não é por acaso. Claro que a gente sabe que isso é uma aplicação espiritual. Amém. O profeta diz Hitler, Mussolini, Stalin, esses ditadores foram levantados por Deus para apertar eles, para eles retornar para a sua terra, porque Deus não trata com Israel fora da sua pátria. Amém. Então, quando ele ganha as eleições, há um grande êxito. Aquele monte de judeus retornou à Palestina. Só pararam de retornar porque a Inglaterra interferiu. E também porque tinha que ter um número para morrer também, porque estava escrito, seria assim, né? Que o sangue desse homem cai sobre nós, nossos filhos, também tinha que se cumprir. Amém. Você lembra que aquele grande navio chamado Salt Luz, que andou aí na América do Sul, nos Estados Unidos, ninguém recebeu, mandaram de volta para a Alemanha para morrer tudo nos campos de concentração. Tinha um povo que tinha que também passar por isso, né? Mas olha o que acontece ao mesmo tempo. Deus visitando o profeta nas águas, em 1933, o povo judeu indo para a sua terra. Tinha apenas 18% da população de Israel era judeu, a maioria era árabe, que eles chamam de palestino. Bom, vou fazer outra linha aqui. Amém.
para a noiva. Em 1946, o anjo visitou o profeta na caverna, lembram? Amém. Em 1946, o profeta recebe a comissão, pregou a mensagem: quando o anjo vier a mim e a sua comissão. O profeta é comissionado por Deus. De 33 a 46, o profeta não tinha gravado nenhuma mensagem, porque ele estava esperando a comissão de Deus. Amém. Então, depois da comissão, começa a gravar-se as mensagens. E a primeira mensagem que o profeta gravou foi fé, substância. Amém. E eu creio que a segunda foi a deidade de Jesus Cristo. Parece que é isso. 1946. Israel. Exatamente em 1947, um ano depois, em novembro, no mês 11, a ONU se estava reunida para decidir o futuro de Israel. E foi exatamente em novembro de 1947 que as Nações Unidas decidiram que Israel tornaria-se uma nação. E vocês sabem, nós brasileiros sabemos que o último voto foi de um brasileiro, foi de Oswaldo Aranha, que deu o último voto e Israel então venceu para ser uma nação. Exatamente nesse tempo. Amém? Amém. E em 48, Davi Ben-Gurion. Amém? Israel começa lá a primeira vez. O primeiro rei que Deus levantou não foi o rei Davi. O Saul foi os homens, né? Mas o rei de Deus era Davi, não era Davi? Quem foi o primeiro? O rei Davi. Quando Israel inicia outra vez como uma nação, quem era o primeiro-ministro? Davi Ben-Gurion. Glória a Deus. Sabe o que significa Ben-Gurion, né? Ben é filho, Gurion é leão. Pode ser Davi, filho de leão. Aleluia. Ou amado leão pequeno. Glória a Hã? Deus. Começou lá com Davi, começa aqui com Davi de novo. Ai, Aleluia. Deus se deixa tão perfeito, né? Amém. Até os nomes sim, Aleluia. até os amigos pentecostal de novo, né? Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Vamos lá, outra linha aqui, só vocês verem o paralelo. Amém. Em 1956, acaba a era pentecostal. O profeta disse: a América rejeitou sua última oportunidade, não olhe mais por essa nação. Amém. Acabou o tempo deles. 1956. Não é o que está acontecendo aqui? O profeta diz: acabou. 50 anos de Pentecostes, de 1906 a 56, são 50 anos, que é o tempo de Pentecostes. Deus estava encerrando com eles, acabou para vocês. Pois nesse mesmo ano, Israel, em 1956, o Nasser, o presidente do Egito, nacionalizou o canal de Suez e prometeram que iam exterminar com os judeus, que eles iam empurrar até o mar. Receberam o armamento da Rússia, a Rússia armou eles, de outro lado vem a Síria, pelo outro lado vem a Arábia, todos eles cercaram Israel. E Israel sozinho, de 48 a 56, não tinha 10 anos de nação. E Israel sozinho botou todos eles para morrer. Glória a Deus. Amém. Deus lutando pelo seu povo. Amém. Eu li a escritura: Israel será uma pedra para as nações. E todos que tentar carregar essa pedra vão ser aniquilados. Eram todos eles contra Israel. 8 anos de nação. Botou todos eles para correr. Glória a Deus. Irmão, isso não é amor de Deus? Amém. Amém. Tentaram depois de novo na guerra dos 6 dias. Israel botou eles para correr em 6 dias, 67. Em 78 veio aquela guerra de Yom Kippur, quando os judeus estavam reunidos naquela grande festa que eles têm anual. Eles aproveitaram o dia da festa, atacaram de novo. Israel botou eles para correr de novo, sozinho. Eles com a ajuda de todas as nações. Israel sempre sozinho. Para dizer assim: não é as nações que vão te ajudar, é eu que vou tocar minha mão. Deus sempre provou isso aí, que é Ele que batalha pelo seu povo. Quando Gideão tentou fazer um exército enorme, Deus disse: não, tem muita gente. Amém. Aí vocês vão se gloriar que vocês são muita gente. Primeiro, manda os covardes recém-casados tudo para casa. Os covardes, ele pode voltar, eles recém-casados também. Aí voltou aquela multidão para casa.
Aí Deus olhou assim, ah, Gideão, tem muita gente aí. Vamos lá, vamos tirar mais um pouco. Leva todo mundo para a água, para tomar água. Aquele que toma água, lambendo a água e vigiando como cão, esse tu separa, os demais mandam para casa. Chegou na verdade, todo mundo chateou, bebi água. Poucos estavam vigiando, tu. Amém. A escolha de Deus. Amém. Verdade. Quando encerrou, era 318, é isso, né? 318 Gideão. Venceram aquele grande exército amalequita que era como a areia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Israel. Amém, Jesus? Deus desmude. Deus precisa apenas de um homem para começar o livramento e vai botar fogo no mundo todo. Amém? Um homem que se colocou na presença de Deus, Deus acendeu a chama de toda a noiva no mundo. Deus trabalha com pouco. Sozinho, 8 anos de nação, botaram todos esses para correr. Amém. Deixa eu só apagar essa parte aqui, eu já vou encerrar, irmão. Eu sei que a hora está passando lá. Eu sei que vocês gostam da palavra também. Amém. Se você não gostasse da palavra, você está de uma assembleia, né? É verdade. Lá recebendo alguns dons, né? Ouvindo algum discernimento. Você, irmão, precisa me dizer que é assim, assim, assim. Pode tirar uma pedrinha, né? Tem alguém aqui que está com dor nos rins. Oh, que frio desse, todo mundo com dor nos rins, né? Pô, alguém tem problema de coluna? 60% da madeira problema de coluna. É verdade, irmãos. Amém. Deus é bom com nós, né? Amém. Ó, deixa eu fazer outra linha aqui. Bom, essa parte aqui quer dizer para os irmãos é assim. Vou colocar aqui. A primeira vinda. Aqui a primeira vinda. Para os judeus. Primeira vinda, vou colocar assim. A primeira vinda para os judeus. Cegou eles. Não foi isso? A primeira vinda cegou os judeus para que a salvação viesse para nós gentil. Não foi isso? Essa é a primeira vinda. Cega eles, os judeus, né? Os judeus, e a salvação vem para nós. Eu poderia colocar aqui data, né? O ano 30, terceiro depois de Cristo. Primeira vinda, cega os judeus, salvação vem para o gentil. A segunda vinda é o contrário. A segunda vinda está cegando os gentil para que o evangelho retorne para os judeus. Amém? Amém? Outra coisa para encerrar. O que a segunda vinda é para nós? O que a segunda vinda é para nós? É a terceira vinda para os judeus. Amém. Porque para os judeus, essa segunda vinda aqui não está relacionada nada a eles. Isso aqui é para nós. É verdade. Então nós temos duas vindas para nós. Amém. A primeira que veio para nos redimir e a segunda que veio nos levar para casa. A terceira nós viemos para tratar com os judeus. Amém. Então são duas vindas para os judeus. A primeira vinda que cegou eles e a terceira que é a segunda deles que vem para salvar eles. Amém. Amém, Jesus? Amém. Então a terceira vinda é para os judeus a mesma coisa que a segunda vinda é para nós. Amém. A segunda vinda vem para nos selar, nos captar. A terceira vinda vem para selar os judeus e transformar os judeus. Amém, Jesus? Amém. Essa é a razão, irmãos, que às vezes as pessoas leem a Bíblia e se confundem um pouquinho. Quando lê, parece que estão lendo segunda vinda, mas não é a segunda vinda, é a terceira vinda. E só comentar isso aqui, eu vou encerrar. Quando em Zacarias fala ali sobre esse grande tremor, então os irmãos que fizeram um apanhado do terremoto profetizado, compreenderam que estava falando da segunda vinda de Cristo. E o profeta até citou, eu creio que na mensagem, 4 razões sobre a montanha, mas segunda vinda para quem? Porque a terceira vinda também é a segunda vinda para os judeus. Deixa eu só ler aqui para os irmãos verem como fica claro, irmãos, que esse grande terremoto não é para esta segunda vinda, é para a segunda vinda dos judeus. Deixa eu só ler isso aqui para os irmãos. Olha só, eu já vou encerrar.
Bem, eu tenho que falar isso porque isso tem que ficar cravado como um selo. Naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras. Jesus não bota os pés nos montes das oliveiras agora, gente. Agora nós encontramos pelos ares. Ele bota seus pés nos montes das oliveiras e ele desce no capítulo 19. Então aqui já começa a mostrar que isso aqui é a terceira vinda. Não é isso? Que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelos vales dos meus montes, pois o vale dos meus montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias. Então vai ter um terremoto que vai dividir esse monte. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Amém. Então a gente sabe, irmãos, que quando Jesus vem e os santos vêm com ele, é na terceira vinda, é quando nós retornamos depois de 3 anos e meio para o milênio. Amém, Então aleluia. fica claro, não fica? Amém. Mas o profeta citou esse segunda vinda. Sim, mas para quem? Segunda vinda para os judeus. Amém. Segunda vinda para nós, secreto. Totalmente segredo. Jesus não bota os pés sobre os montes das oliveiras. Vai colocar lá no final lá. Amém. Já tomei todo o tempo. Deus abençoe vocês. Vamos colocar de pé. Amém, Jesus. Vamos cantar mesmo, irmãos, antes de nós ir embora? E antes de nós orarmos? Amém. Eu vou tentar cantar um aqui. Esse aqui não vai sair. Bem, vou cantar um hino aqui que eu estou aprendendo com Natanael. Então tá assim. Domingo que vem, então, o Natanael e a irmã Gleice vão fazer um ensaio com a mocidade aqui. Depois ele vai tratar o horário certinho com vocês ali fora, tá? Vamos cantar o 10. Vamos. Amém. Eu gosto muito desse hino aqui. Eu ouvi o Natanael cantando a primeira vez. Eu fiquei tão feliz quando eu vi esse hino aqui. Amém. Aleluia. Amém. A pomba pousou no teu coração, irmãos? O Espírito Santo está aí? Graças a Deus, né? Glória a Deus. Sabe por que ela pousou aí? Porque quando ela chegou aí, ela encontrou você com uma natureza de cordeiro. Aleluia. Cordeiro e pomba são compatíveis. Amém, Jesus. A natureza da pomba consegue descer sobre o Amém. cordeiro. Deus nos enviou a estatura de um varão perfeito, a 7 naturezas de um cordeiro, para que a pomba pudesse pousar sobre nós. Glória a Deus. Dó maior.